E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês, né? O nome é Thiago, para quem não me conhece, né? Eu vou resolver uma questão aqui envolvendo o Teorema de Pitágoras, né? É um pedido de um aluno do segundo ano do ensino médio, uma questão bem complexa, bem legal também, que envolve um monte de fundamentos da matemática, como equações do primeiro grau, por exemplo, do segundo grau, né? Desculpa. Então vamos lá. O que que a gente tem que analisar aqui? Vamos analisar o problema. Dois navios partem de um mesmo ponto, no mesmo instante, e viajam com velocidades constantes, certo? Em direções que formam um ângulo reto. Depois de uma hora de viagem, a distância entre os dois navios é de 13 milhas. Se um deles é de 7 milhas por hora mais rápido do que o outro, determine a velocidade de cada navio. Então vamos lá, ele colocou aqui um desenho, né, ilustrativo, eu vou fazer um desenho também, só que eu vou fazer por um outro ângulo, que é a mesma coisa, né? Então vamos aqui, eu tenho aqui, ó, o ponto de partida e esses dois navios partem, né? Eu vou chamar o primeiro navio de N1, navio 1, tá? E o outro navio, o segundo navio, eu vou chamar de N2, que é o navio 2, só para a gente poder ilustrar e explicar melhor. Esses dois navios, eles partem formando um ângulo de 90 graus, certo? E depois de uma hora, a distância entre eles é de 13 milhas. Então vamos primeiro entender como é que a gente vai resolver essa questão aqui. A gente, primeira coisa que tem que fazer é analisar a distância dos navios, né? A distância de cada navio após uma hora, certo? Distância de cada navio após uma hora. Como é que eu vou fazer isso? O navio 1, eu vou chamar que ele percorreu uma distância que eu não sei qual é essa distância. Então, eu vou chamar essa distância de D1, certo? E o navio 2, ele percorreu uma distância que eu vou chamar de D2, ok? Então, eu tenho essa distância aqui do navio 1 de D1 e tenho essa distância aqui do navio 2 de D2. Só que após uma hora, né, essa distância entre os navios ela era de 13 milhas, ok? Então a distância do navio, 13 milhas entre os dois navios. Aqui ele deveria ter colocado a menor distância entre os dois navios, mas tudo bem, a gente já subentende-se que nesse caso aqui é a menor distância entre os dois navios, que no caso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo, ok? E aí eu tenho uma informação aqui, ó. Se um deles é 7 milhas por hora mais rápido do que o outro, olha só, vamos analisar que o navio 2 seja o mais rápido, mas se você quisesse dizer que o navio 1 fosse o mais rápido, você poderia. O que que a gente tem que saber? Vamos considerar o navio 2 como ele sendo mais rápido. Se o navio 2 é mais rápido 7 milhas por hora, após uma hora, não importa a distância que o navio 1 tenha percorrido. A distância 2 ela vai ser igual à distância 1 mais 7 milhas. Porque é 7 milhas por hora e a gente está considerando tudo isso após uma hora. Por que que a gente está considerando após uma hora? Porque a questão informou que depois de uma hora de viagem, a distância entre esses dois navios era de 13 milhas. Então a gente vai considerar esse tempo de uma hora, tudo bem? Logo, tendo essa informação aqui, ó, que a distância 2 é a distância 1 mais 7 milhas, eu já consigo fazer um teorema de Pitágoras aqui tranquilo, com apenas uma incógnita, né? Como assim, professor? Ora, se eu tenho aqui essa distância D1 como um dos catetos desse triângulo, e essa distância D2 como outro cateto, e o 13 como a hipotenusa, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. D1 ao quadrado, que é o cateto 1, mais o D2 ao quadrado, que é o cateto 2, né? A distância 2 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Só que o que que eu tenho? Eu tenho a informação que o D2, a distância do navio 2, a distância percorrida pelo navio 2, vai ser a distância do navio 1 mais 7. Então, eu vou substituir. Então, eu vou colocar aqui ó, a distância do navio 1 ao quadrado, mas onde tiver D2, eu vou colocar distância 1 mais 7. Porque após uma hora ele percorreu 7 milhas a mais do que o navio 1. E isso é igual a 169. E aí eu vou aplicar aqui produtos notáveis, né? Quadrado do primeiro, então eu vou ter D1 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 14D1,
mais o quadrado do segundo, 49. Isso aqui é igual a 169. Observe que eu vou ter uma equação do segundo grau. Vamos trocar esse D1, vamos chamar ele de x, só para ficar mais simples a nossa equação e você entender melhor. O D1 eu estou chamando de x, então eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais 14x, mais 49. Vou passar esse 169 para cá, subtraindo. Vou igualar isso aqui a zero para formar uma equação do segundo grau. E aí eu vou ter 2x ao quadrado, mais 14x, mais, menos 120. Isso aqui é igual a zero. Vou fazer aqui, senão vou pegar, a minha imagem vai acabar pegando aqui o cálculo. Observe que essa equação do segundo grau, todos os termos são múltiplos de 2. Então, eu posso simplificar toda ela por 2, dividir todos os termos por 2. Dividindo todos os termos dessa equação por 2, eu vou ter o seguinte: x ao quadrado, certo? Mais 7x, menos 60 é igual a zero. E aí eu tenho uma equação do primeiro grau simples, que você vai calcular o x1 e o x2, né? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Só que eu faço diferente, eu faço pela regra da soma e do produto. Nesse caso, a soma aqui tem que dar menos 7 e o produto aqui tem que dar 60, né? Menos 60. E aí eu tenho que procurar dois números que somados seja igual a menos 7 e multiplicado seja igual a menos 60. Então aqui eu vou achar o menos 12 e o 5 positivo, certo? Observa que se eu somar essas duas raízes, eu vou ter como soma menos 7. E se eu multiplicar, eu vou ter como produto menos 60. Logo, se você fizer o cálculo aí, a fórmula de Bhaskara, delta igual a b ao quadrado, menos 4ac, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, você vai chegar que o x1 e o x2 é igual a menos 12 e 5 positivo, ou vice-versa. Lembrando que como eu estou tratando de distância, esse termo aqui negativo, né, eu não vou utilizar, porque não existe distância negativa. Logo, a distância do navio 1 é de 5 milhas após 1 hora. Então, o que eu tenho? Eu já tenho que a distância do navio 1 é de 5 milhas, ok? Se a distância do navio 2 após 1 hora é a distância do navio 1 mais 7 milhas, né, que a gente concluiu que é 7 milhas por hora mais rápido, ou seja, em 1 hora ele está 7 milhas na frente do outro navio, logo a distância do navio 2 vai ser de 5 mais 7, 12 milhas. E aí o que a questão quer? A questão quer a velocidade. E aí a gente usa aquele termo, né? Velocidade é distância dividido pelo tempo. Ou seja, a velocidade do navio 1 em 1 hora vai ser de 5 milhas por hora. Como essa é uma velocidade constante, então ela vai permanecer aí 5 milhas por hora. E a velocidade 2 vai ser de 5 mais 7, que é 12 milhas por hora. Ok? Então essa aí está resolvido a questão, né? Aqui está número 7, mas no exercício que eu passei, não sei se é a questão número 7, eu acho que é a questão número 3. Eu espero ter ajudado a vocês, né? Obrigado, Tarley, pela indicação, né? Como é que eu posso dizer? Pelo seu comprometimento. E aí, se vocês quiserem que eu resolva outras questões, é só pedir aqui que eu faço e mando para você, tá? Se alguém tiver interesse também como resolver a equação do segundo grau, quiser pedir que eu faça essa questão com a equação do segundo grau, é só escrever aí no comentário, que eu terei a maior satisfação e prazer. Tchau e até a próxima.